levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Espero que muito bem. Graças a Deus por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Eu sou grato a Deus pela minha vida e pela vida de vocês. Que bom que estamos mais um domingo aqui juntos para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje a nossa lição é a número 12 que tem como título Felizes os que servem a Deus com zelo. Felizes os que servem a Deus com dedicação. Amém? E o nosso texto áureo vai nos aconselhar dizendo que trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Vamos repetir mais uma vez? Repitam junto comigo. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Muito bem. Vamos orar? Oremos. Feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Quero pedir as tuas bênçãos, as tuas mãos estendidas sobre cada lar nesse momento, sobre cada vida que está ouvindo e vendo, Senhor, esta aula. Que o Senhor venha se fazer presente, venha abençoar de forma grandiosa, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, crianças, hoje nós vamos estudar sobre o trabalhar para Deus. Vamos estudar como é importante fazer a obra de Deus com zelo e com dedicação. Servir a Deus é um grande privilégio. Quando nós somos escolhidos para fazer alguma coisa para Deus, nós devemos fazer com dedicação, com alegria, porque Deus, ele merece o nosso melhor. E o nosso personagem de hoje, da nossa história bíblica, vai falar um pouco para nós sobre essa dedicação, porque ele foi um homem muito dedicado na obra de Deus. Eu vou apresentar para vocês esse homem. O nome dele é Apolo. Apolo, ele era um missionário. Como tia Sara já falou para vocês na aula passada, missionário é aquela pessoa que leva a palavra de Deus a vários lugares e a várias pessoas. Apolo, ele era um missionário dedicado na obra de Deus. Ele gostava muito de estudar a Bíblia, estudar as histórias da Bíblia, os ensinamentos, e ele gostava também de transmitir tudo o que ele lia e aprendia na Bíblia para as outras pessoas. Apolo, ele era um jovem crente. Tudo que ele falava com verdade, ele falava com dedicação, a ponto que quem ouvia ele falar passava a acreditar, porque via verdade em suas palavras. E Apolo, ele fazia tudo isso com muito zelo, e ele dedicava a sua vida a pregar a palavra de Deus. Uma certa vez, ele saiu da sua cidade, que ele é natural
de Alexandria e fez uma viagem até uma cidade chamada Éfeso. Éfeso. Ele viajou até essa cidade. Assim que ele desembarcou nessa cidade, ele já foi falando do amor de Deus para as pessoas. Ele não perdeu tempo. Ele já foi logo pregando a palavra de Deus, dizendo para aquelas pessoas que para se aproximar de Deus, elas precisavam se arrepender dos seus pecados. E Apolo falava com as pessoas na sinagoga, onde tinham pessoas reunidas, Apolo estava lá pregando a palavra de Deus com muita vontade, com muita paixão, com muita verdade. Ele pregava a palavra de Deus porque ele tinha guardado ali no seu coração. E essa chama ardia no coração de Apolo. Em uma certa ocasião, quando Apolo estava falando de Deus ali para uma multidão de pessoas, aproximou-se dele um casal. Esse casal também era cristão. O nome deles é Áquila e Priscila. Eles eram um casal também crentes. E eles passando ali, viu quando Apolo estava falando a palavra de Deus. Então eles pararam para ouvir a pregação de Apolo. E assim que terminou a pregação, Áquila e Priscila convidaram Apolo para vir até a casa deles. Sabe por quê? Porque Apolo, ele pregava a palavra de Deus e tudo que ele falava estava correto, estava tudo certo. Mas tinha algumas coisas que Apolo ainda não sabia. E Áquila e Priscila queriam ensinar ele aquilo que ele ainda não sabia. E Apolo prontamente aceitou o convite daquele casal e foi até a casa deles. E ali eles conversaram sobre a palavra de Deus, conversaram aquilo que Apolo ainda não sabia, e Apolo prontamente escutou os ensinamentos de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, eles eram amigos do apóstolo Paulo. E eles tinham aprendido muita coisa com o apóstolo Paulo. E agora eles estavam passando esse ensinamento para Apolo. Quando Apolo saiu da casa de Áquila e Priscila, ele tinha ouvido aquele ensinamento, ele tinha ouvido tudo que eles tinham para dizer acerca da palavra de Deus, e ele saiu dali, regozijado, porque ele aprendeu muitas coisas novas. Então ele decidiu continuar a sua viagem. Ele decidiu continuar falando para outras pessoas aquilo que ele já sabia e aquilo que ele havia aprendido com Áquila e com Priscila. Então ele decidiu continuar sua viagem para uma cidade chamada Acaia. E ele decidiu ir para lá. Mas antes de ir, os irmãos da cidade de Éfeso escreveram uma carta para os irmãos da cidade de Acaia, o recomendando. Fez uma carta escrevendo que os irmãos da cidade de Acaia recebessem Apolo com alegria, porque Apolo era um servo fiel, era um servo dedicado na obra de Deus. E Apolo levou essa carta de recomendação para os irmãos de Acaia. Como é bom, né, crianças, quando a gente tem boas referências, quando a gente tem um bom testemunho e que outras pessoas podem falar coisas boas ao nosso respeito. Então, crianças, o que a gente aprende com a lição, com a vida de Apolo e com a lição de hoje? Nós vamos aprender que para fazer a obra de Deus, eu preciso dar o meu melhor. E é isso que Apolo fez. Ele deu o seu melhor. Ele falava com verdade, a ponto que as pessoas que ouviam ele falar se convenciam. Eles viam que Apolo estava falando a verdade.
E isso é muito bom. E nós devemos também servir a Deus com o nosso melhor. Eu trouxe aqui uma caixinha e aqui dentro tem alguns papéis que vai dizer para nós como devemos servir a Deus. Como é, crianças, que devemos servir a Deus? Será que devemos servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito? Hein? Eu acho que não. Vamos ver? Vamos ver o que eu vou tirar aqui da nossa caixinha. Como eu devo servir a Deus? Eu devo servir a Deus com amor. Isso mesmo, com amor. Eu devo servir a Deus com muito amor. Eu devo servir a Deus também com ajudando o próximo. Eu devo servir a Deus ajudando o próximo. Lembre-se que o próximo não é aquele meu amigo que eu ando sempre. Não. O próximo é aquele que precisa de mim. Então, nós devemos ajudar aqueles que precisam de mim e de você. Também eu posso servir ao Senhor orando a todo tempo, né? Falando com Deus. Eu posso servir a Deus lendo a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou aprendendo mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre os céus. Então, eu devo ler a Bíblia sempre. Eu posso servir a Deus também ofertando. Quando eu contribuo na obra do Senhor, eu também estou servindo ao Senhor. Eu posso servir a Deus com alegria. Eu devo servir a Deus com alegria, porque Deus se agrada disso. E eu devo servir a Deus também com louvando, com louvores. Se você gosta de louvar, louve ao Senhor, porque Deus também se agrada. Então, crianças, são várias as formas que eu tenho para agradar e para servir a Deus. Apolo servia a Deus pregando a palavra de Deus. E você, crianças? Como é que você serve a Deus? Qual é a melhor forma que você encontra para servir a Deus? A nossa atividade hoje vai ser essa. Eu quero que vocês desenhem o que é que vocês mais gostam de fazer na casa de Deus. É orar? É pregar? É louvar? É falar do amor de Deus pro coleguinha? É ofertando? E aí? Desenhe e mande pra gente, certo? Beijo no coração de vocês. Tia Flávia tá com muita saudade de vocês. Continue orando, assistindo às aulas, porque Deus, Ele tem uma palavra para vocês, certo? Tchau, até a próxima.